Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar, eu sou o Alcebiades e faço parte do grupo 3, da turma de sábado e manhã do Polo de Diadema, que conta ainda com os integrantes Márcio, Rafael e Rafael Embelicieri. Para o projeto integrador deste terceiro bimestre, vamos discutir um pouco da crise hídrica no estado de São Paulo, o aproveitamento das águas pluviais em residências, e, ao fim, apresentar um protótipo de captação de água pluvial. A crise hídrica no estado de São Paulo é resultado de vários fatores, que podem ser naturais, menos chuva, por exemplo, ou de atividades humanas, desmatamento, ocupação desordenada, como a que vemos em grandes áreas urbanas, por exemplo. Assim, esse documento tem como objetivo apresentar um protótipo para a coleta de água da chuva em uma residência, para fins de uso não potável, como, por exemplo, lavagem de calçadas, carros, etc. The hydrological crisis in the state of São Paulo is the result of several factors, which may be natural, less rainfall, for example, or human activities, deforestation, disorganized occupation, etc. So, this document aims to present a prototype for collecting rainwater in a residence for no potable use. O painel intergovernamental de mudanças climáticas IPCC, criado conjuntamente pela Organização Mundial Meteorológica e o Programa Ambiental das Nações Unidas, produz diversas, inúmeras análises integradas sobre as mudanças climáticas ocorridas no mundo. E embora a Terra tenha ao longo dos seus 4,6 bilhões de anos tenha passado por ciclos de aquecimento e resfriamento, o IPCC deixa claro que a elevação de temperatura observada no último meio século não pode ser considerada normal. Fatores externos, atividades humanas, têm impacto direto no padrão de aumento de temperatura. E conforme um relatório de clima, a temperatura média no Brasil aumentou 0,75 graus até o final do século XX. E no século XXI, já observamos anomalias do comportamento climático, como, por exemplo, em São Paulo, em 2009, tivemos recorde de alagamentos, registrando 1.422 ocorrências em 111 dias. Em contrapartida, nos últimos 2 anos, vivemos a maior seca registrada até o momento. A nossa principal preocupação ao elaborar no protótipo apresentado era de verificar se atendia às reais necessidades da população. Como a gente está falando de um assunto de economizar água, a gente queria saber se realmente as pessoas estavam preocupadas com esse assunto e, caso positivo, o que levava a esse interesse em economizar água. Na pesquisa que está demonstrada no link abaixo, pode verificar que grande parte das pessoas estão preocupadas mesmo em economizar água e que os motivos são diversos. Não é só o dinheiro, é a questão da preservação ambiental, o racionamento e tudo mais. Como a gente mora numa zona urbana, a nossa solução, que a gente imaginou como protótipo, seria a captação dessa água da chuva, através dos telhados das casas, que é uma forma eficiente e barata. E nesse mesmo questionamento, a gente percebeu que mais de 70% da população da amostra gostou dessa ideia. Então a gente, nas inúmeras soluções que a gente tinha, a gente adotou esse protótipo apresentado a seguir. O consumo de água potável tem aumentado proporcionalmente ao crescimento populacional do planeta. Quanto maior o poder aquisitivo populacional, maior o consumo de água, com o uso de equipamentos como máquinas de lavar louça, máquinas de lavar carros, entre outros. A água potável deveria ser utilizada para fins nobres, o uso humano, enquanto a água pluvial substituiria a função não tão nobre, como a lavagem de calçadas, regras de jardim ou uso em vasos sanitários. Deste modo, poderia-se manter a água de qualidade para beber, cozinhar e tomar banho. O aproveitamento da água pluvial tem uma função primordial nos tempos, pois, em função da poluição dos corpos d'água, torna-se cada vez mais difícil encontrar água de boa qualidade para o consumo humano, como um agravante que grande parte é desperdiçada por usos inadequados. A racionalização dos usos de água potável, a preservação e a conservação dos recursos hídricos pela utilização de fontes alternativas
tais como as águas pluviais e águas cinzas, que são as águas provenientes do tanque, da lavagem de roupas, do chuveiro e do lavatório, para fins não potáveis, são de suma importância não só para o Brasil, mas para todo o planeta, tendo em vista que a poluição urbana e rural está transformando a água em um bem valioso e finito, e a sua escassez de qualidade ocorrerá em poucos anos. As alternativas na redução da demanda de consumo de água potável seria o aproveitamento de águas pluviais, a utilização de equipamentos de baixo custo e o reuso de águas, e a mudança dos hábitos da população. O propósito desse artigo é apresentar a utilização da água pluvial para uso de fins não potáveis, como a lavagem de automóveis, regas de jardim, lavagem de calçadas ou para descarga em vasos sanitários, através de um projeto simples e de fácil instalação. De nossa parte, os consumidores, o melhor que podemos fazer é economizar ao máximo, evitando que mais e mais água seja retirada da natureza para o nosso consumo. No nosso projeto, na figura abaixo, mostramos como que a coleta de água pluvial na área urbana inicia-se através das calhas das edificações. A precipitação, ao tocar o telhado, é escoada para as calhas, que irão conduzir a água até os condutores verticais, que conduzam até os reservatórios inferiores. Um sistema simplificado de coleta consiste de uma área de captação, que seria a área do telhado, e um meio de distribuição, que opera por gravidade. A quantidade de água coletada irá depender do tamanho do telhado da edificação. Devido à poluição urbana, muita sujeira é depositada nos telhados das edificações. Por isso, ao coletar a água pluvial, é necessário o descarte dos primeiros 5 minutos de água, que irão lavar o telhado e retirar seus poluentes. Um dado importante que pode ser usado para calcular o volume de água captada é que a cada 1 metro quadrado representa, no caso da chuva, a cada 1 milímetro sobre esse metro quadrado representa 1 litro de água coletado. Em anexo no nosso trabalho, desenvolvemos o cálculo em outras áreas, circulares, retangulares e triangulares, que poderão ajudar no cálculo da obtenção de água pluvial. Com o uso de materiais simples e baratos, apresentamos no projeto a criação de uma mini cisterna, com uma bomba de 200 litros, alguns pedaços de canos e sem ferramentas simples, que qualquer pessoa pode fazer em casa. O objetivo é apresentar uma solução prática e barata para a obtenção de água pluvial e o reuso dela. Todos os materiais utilizados e a descrição do projeto detalhado passo a passo está em anexo no nosso trabalho. A poluição das águas superficiais, a impermeabilização do solo urbano e as consequentes enchentes estão relacionados ao crescimento e adensamento populacional em determinadas regiões. Por consequência, o aproveitamento das águas da chuva pode ser considerado como uma opção para minimizar o escoamento superficial das cidades e também como fator redutor do uso da água potável fornecida pelo sistema de abastecimento público para fins de atividade em que a água não potável é também adequada. O aproveitamento da água pluvial em edificações já é realidade em muitos locais, ainda que não seja uma regra ou obrigação para residências de pequeno porte. Além de poder ser implementado com baixo custo, de forma adaptativa a uma construção pré-existente, é preciso repensar a separação da água potável e não potável em sistemas de encanamento nas construções ainda a serem realizadas, possibilitando o uso adequado do recurso também em vasos sanitários. O retorno financeiro ao instalar um sistema coletor de água pluvial não é o principal objetivo dessa pesquisa. Apesar de haver economia de água, o principal retorno é o aproveitamento melhor da água potável. A possibilidade de não ter água potável suficiente para futuras utilizações, como beber e preparar alimentos, poderá justificar o uso da água pluvial. Devemos repensar a tradição e costumes de não observar essa diferenciação entre água potável e não potável e acabar por valorizar apenas aquelas atividades essenciais, em que só aquela pode nos atender. Essa valorização passa por identificar e utilizar fontes de água não potável, como as águas pluviais, nas atividades em que for adequada, com a adoção de novas soluções individuais e simples.